Na aula de hoje a gente vai aprender melhor sobre formatação de e-book, tá? Para vocês construírem o seu leads, fazerem a captura de e-mail através de uma landing page ou um formulário no seu site. Se você quer começar a ter uma audiência por e-mail, tá? Para vocês enviarem e-mail marketing, newsletter, igual eu comentei no post que eu fiz hoje, tá? É super importante vocês construírem essa audiência. Então, uma das formas de fazer essa captura de e-mails é você entregar um produto digital, um e-book, alguma coisa que você criou, tá? Para sua audiência, para eles fazerem o cadastro, receber esse produto. Então você pode enviar mais conteúdo para eles e até um dia oferecer um produto, tá? Então vamos lá. Esse e-book gratuito que eu fiz já faz algum tempo. Ele já não me agrada mais. A gente muda de ideia a todo momento, então ele já não me agrada mais, tá? Então eu resolvi formatar junto com vocês, não vou fazer ele todo que vai dar um pouquinho de trabalho. Mas quando eu criei aqui, eu fiz no tamanho Mobile First, que é o tamanho dos stories. Ele se adequa melhor ao celular, sim, tá? Os celulares são, a maioria, compridinhos. Então, mas o texto fica um pouquinho mais difícil da formatação, tá? Então, como esse era um A4, eu resolvi transformar Mobile First, eu voltaria um A4, que é um tamanho de sulfite, que é o tamanho do PDF que normalmente a gente usa, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou redimensionar. Se você usa a versão gratuita e não dá para fazer essa redimensão rápida, assim, igual na versão paga, eu recomendo que você comece pelo tamanho A4, tá bom? Que eu acho bem difícil você querer mudar depois disso. Então, eu vou fazer uma cópia, vou copiar e redimensionar para eu não perder o original, tá? Eu sempre faço isso, como é muito texto, muito produto, eu prefiro fazer assim. Bom, ele já desconfigurou meu e-book todo, já não tem problema, a gente vai ajustar isso, tá bom? Tá vendo aqui que ele já mudou tudo? Então, a gente vai fazer essa formatação de texto, principalmente, para mostrar para vocês como é importante o texto estar formatado em um e-book, um produto digital, para ficar uma fácil leitura, um fácil entendimento, compreensão da sua audiência ou de quem baixou o e-book, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai mostrar margens, que ela vai ser aqui a nossa margem, onde a gente vai basear melhor onde está o nosso limite. Vou clicar aqui, vou até agrupar para eu não... Vou pôr ao centro. Tá ajustado aqui ao centro. Aí existem algumas coisas que são pequenas, mas elas me incomodam um pouco, tá? Eu gosto de trabalhar bastante com um zoom aqui, porque às vezes eu não consigo... Aqui ainda não tá certo. Eu não consigo fazer esse ajuste de longe, tá? Então vamos lá. Ainda ele ficou aqui, mas tudo bem. Essa não é a intenção da aula hoje, tá? Vou agrupar aqui também para eu não perder. Vou deixar mais alinhadinho aqui dentro do meu quadro azul. Posso até vir um pouquinho mais para cá. Às vezes é um pouquinho difícil visualizar se ele tá no meio, se ele tá bom, então a gente pode remover as margens ou tirar, tá? Vou deixar aqui a régua, caso eu precise, mas eu acredito que não. Então, tá bom. Aqui também ele alterou algumas coisinhas, tá? Não se preocupem com isso, isso aqui vai ser para depois. Então, aqui nos tópicos, a minha ideia foi colocar essa tira para escrever o título de cada tópico, né? De cada módulo do e-book. Então, por exemplo, esse aqui, vamos conferir uma coisa que é muito importante. Isso aqui você vai fazer se você estiver ajustando algum e-book pronto que você pegou de alguém para ajustar, para a pessoa colocar no site, ou se você estiver criando do zero, tá? Então serve para as duas coisas. Então aqui em tópicos, eu vou analisar o tamanho da minha fonte, 17,5, e eu vou ver aqui se tá 17,5. Ok, tá 17,5, 17,5. A gente vai conferir tudo isso porque a gente precisa manter um padrão na escrita, tá? Então, você vê que toda a parte de título ou subtítulo, ela tem que estar no mesmo tamanho. Isso inclui texto, tá? Mas aqui a gente tá falando de subtítulo e título. Então, ela tá sempre 17,5, tá bom? Então, é muito importante que a gente mantenha esse padrão pelo fato de ficar constante e não ficar bagunçado. Sabe aquela sensação de, meu Deus, não tô entendendo o que tá acontecendo? Não, isso não pode acontecer, tá?
Então, vamos começar por essa parte. Aqui eu fiz o alinhamento dele totalmente centralizado, isso aqui eu não gosto de usar mais, tá? Eu gosto de deixar ele justificado para a esquerda, porque senão fica aquela caixa quadrada e não gosto muito. Então a gente tem que usar essa aqui, tomar cuidado para não ficar também todo picotado, sabe? Às vezes se tiver uma palavrinha menor que encaixe aqui, a gente pode estar usando, tá? Ó, 14,6 o texto, 14,6, tá tudo igual, é isso que a gente precisa saber, tá? Se tá igual. Aqui foi uma coisa que eu fiz para encaixar aqui no design, não gosto, mas eu fiz. Então a gente vai acabar mudando isso aqui de uma certa forma, tá? Então a gente pode aumentar aqui um pouquinho, pode colocar aqui, tá? Aqui eu posso esticar dentro da minha margem, lembra? Que a gente colocou propositalmente para ter onde seguir. E sempre pensando no espaçamento aqui, ó, que tá mais ou menos o mesmo. Vamos descer o título aqui, pra gente encaixar melhor todo no nosso layout, tá? Aqui eu não vou mexer porque a formatação tá muito diferente, tá muito tamanho de fonte diferente. Esse aqui tá igual ainda do texto, mas essas são menores, que não são coisas tão importantes assim, tá? E até por conta do espaço mesmo. Então, isso aqui a gente vai manter assim. Aqui a gente pode até aumentar, ó. Vamos esticar aqui. Bom, eu não quero que pegue ali no azul, tá? Então, eu posso até descer isso aqui um pouco. Posso fazer assim, para não ficar o espaçamento tão diferente uma da outra, tá? Quando eu fizer isso aqui, não pode esquecer de justificar para a esquerda. Quando... Vamos descer esse Q, que ele tá meio perdido ali. Esse também, tá? Vamos deixar assim. Aqui também, vamos esticar aqui e justificar para a esquerda, tá? Então, não vou falar mais disso, acho que já deu para vocês entenderem. Vou voltar aqui só, beleza? Aqui só tomar cuidado para não encaixar, às vezes eu posso até diminuir um pouquinho, não vai ter problema não. E uma coisa que às vezes eu não gosto que aconteça, igual eu falei de ficar picotado, por exemplo... Epa, voltou ali sozinho. É que às vezes acontece isso. Do Canva. Às vezes ele não entende algumas coisas e a gente sofre. Tá? Mas aqui ele já voltou ao normal. Vamos ver aqui alguma outra coisa, se eu tenho alguma coisa mais específica que eu queira falar pra vocês, tá? Por exemplo, isso aqui, essa palavra perdida, não é muito legal, tá? Então, vamos ver se na hora de fazer o alinhamento, ele vai conseguir alterar. Porque dá a impressão que a palavra caiu ali, ficou e ninguém viu, tá? Às vezes fica até um pouquinho difícil de visualizar. Então, você pode, às vezes, ó, aqui tem um ponto de pergunta, veja, tá perdido, a gente pode voltar ali pra cima. Tá? A gente pode aqui, ó, no seu celular, aí tem que voltar ali de novo que eu tinha dado um enter. E a gente pode usar dessa forma para não ficar tão perdido. E eles chamam isso de... esqueci. É a viúva e o órfão, tá? Esse é o órfão. A viúva é quando fica aqui em cima uma palavra sozinha, aí começa o outro parágrafo embaixo, tá? Então, olha aqui de novo o órfão perdido, tá? A gente não quer que aconteça isso. Então, para fazer diagramação do e-book, a gente tem que levar em consciência que o texto tem que estar com a mesma tipografia, o mesmo tamanho, o mesmo espaçamento de linhas aqui, tá? Então, sempre tomar cuidado com isso, tomar cuidado com os espaçamentos entre os parágrafos, tá? Quando você tem um design diferente, algum outro layout. Vou só ajustar aqui, que me incomoda enquanto eu tô explicando. Por exemplo, aqui tá um pouquinho maior, tá vendo, do que a estabilização e limpeza de lente. Então, aqui já ficou mais parecido o espaçamento, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá atento, deixar uma leitura fácil, leve, para todo mundo que receber o seu e-book falar, meu Deus, que maravilhoso, essa pessoa entende muito. E principalmente se você trabalha com isso, você precisa apresentar isso para o seu cliente
Isso é muito importante de levar em consideração, tá bom? Então a capa precisa ser atrativo. Gosto muito de pôr o logo, quem escreveu, se é gratuito, se não é. Pode ter um design, pode ter uma foto. Vocês podem fazer da maneira que quiserem, tá? Aqui em fotos eu poderia, por exemplo, vir em fotografia e escolher alguma foto assim para colocar no fundo, tá? Então, vai a intuição de vocês. Usem a identidade visual da marca, tá? Essa aqui eram as cores do Monografia, azul e amarelo. Então, ela cria uma identidade dentro do meu produto, tá? Outra coisa muito importante que aqui eu esqueci de falar, quase esqueci. Eu coloquei os tópicos, mas eu não coloquei a paginação. Isso é muito importante para que coloque. Se a pessoa quiser relembrar sobre o modo Pro, por exemplo, do celular dela, é o módulo 10, ok, ela vai ter aqui o guia dela, mas ela vai ter que ver um por um e a gente tem que colocar a página aqui, tá? Então, isso é muito importante, esse e-book vai ser todo rediagramado para subir no site, tá? Então, depois vocês podem baixar, se quiser baixar assim pode, se quiser esperar também. Logo ele vai estar todo ajustadinho. Não esqueçam de colocar o número da página, é muito importante, tá? E as informações no final de contato, tá bom? Então, colocar... Aqui eu coloquei link, aqui, tá? Eu coloquei o link que vai pro YouTube, que vai pro Pin, que vai pro Instagram, o site também eu posso colocar o meu e-mail para contato. Então, sempre lembrar de colocar essas informações importantes, aqui o e-mail, especialmente se for se for um e-book gratuito, é muito legal que você coloque todas as suas informações que a pessoa vai te conhecer ainda mais, tá? Então é isso, espero que não tenha ficado muito longo, espero que ajude muito na hora de criar o seu produto digital, se for para venda, se for para o seu cliente, se for apenas para divulgação do seu trabalho, tá? Não se esqueça de deixar suas dúvidas aqui embaixo por e-mail que eu vou estar respondendo vocês.